passa por isso, seu problema não é especial. Não é especial. Então vamos lá. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia fala sobre isso. Capítulo 10, versículo 1, diz bem assim: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Observe aí a palavra todos, que se repete o tempo todo. Novamente, todos comeram do mesmo alimento espiritual, beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Verso 6. Essas coisas ocorreram como exemplos, novamente, para nós. Você vê que é um todo, é um coletivo. Para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. E levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram. E num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Novamente, essas coisas aconteceram a eles, como exemplos, e foram escritas como advertência no todo, para nós, sobre quem tem chegado ao fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês, agora guarda isso aí. Não sobreveio a vocês, é o todo. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Vamos repetir essa expressão comigo? Diga assim: não sobreveio a nós tentação que não fosse comum aos homens. Ok? E diz: e Deus é fiel, e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Irmãos, o nosso problema não é especial. Eu sei que nós sofremos com uma síndrome chamada vitimismo. Nós gostamos de agir como vítima, sendo que a Bíblia diz que não fomos chamados por caudas, mas sim por cabeça. Não fomos chamados para estar por baixo, mas sim por cima. Mas a gente gosta de ser vítima. Mas a Bíblia nos chama para sermos protagonistas da nossa própria história. O autor da vida já escreveu nossa história. E nós somos o personagem para viver a história que Deus escreveu para nós. Se você ler o Salmo 139, Salmo de Davi, ele diz que todos os nossos dias já foram escritos antes mesmo de qualquer um deles existir. Deus já escreveu nossa história. Deus já escreveu seu início, meio e fim. Você só não vai chegar ao fim que Deus tem para a tua vida se você não quiser. Agora, a grande questão é que a gente bate cabeça com algo que já foi escrito. No que tange a história do homem, já fora escrita. Presta atenção. Parece que às vezes a gente brinca de querer tomar da mão de Deus a história que Ele já escreveu para nós. Como assim? Eu te explico. Se você for
ou fosse chamado para interpretar um personagem em uma novela, em um filme, existe um autor. E aquele autor vai identificar em você alguém capaz de contracenar aquele papel. E ele te manda o roteiro. E você olha o roteiro para quê? Para estudar a sua fala, estudar a história, seu comportamento, suas ações, a forma que você vai atuar. E você olha assim, mas aqui o autor me mandou fazer isso, mas não vou fazer não. Na hora do filme, na hora da cena, da filmagem, vou fazer outra coisa. Você acha que você vai continuar naquele trabalho? Naquela produção? Você não vai continuar. Porque a história já estava escrita. O roteiro já foi preparado. Ei, querido, a nossa história, o nosso roteiro diante de Deus já foi preparado, já foi escrito. Mas a gente quer olhar para a história que já foi escrita e nós queremos mudar. Não, Deus, eu acho que não é assim. Eu acho que deveria ser desse jeito, sabe? Não. A nossa história já foi escrita por Deus. Antes da fundação do mundo. Ele nos predestinou. Ele nos escolheu. Somos predestinados. O que é isso? Deus nos deu um destino antecipado. Ele já escreveu a nossa história. Billy Graham, lendo a Bíblia, disse: não tenham medo. Eu li a última página da Bíblia. Tudo vai ficar bem. Isso demonstra alguém que acreditava no que estava escrito. Tudo vai ficar bem. Agora, voltamos sobre o nosso problema não é especial. Muitas vezes nós estamos nos comportando como sofredores o tempo todo. E como falei, e isso passa a ser um tipo de egoísmo. Porque a gente fala, por que essas coisas só acontecem comigo? E se Jó escutasse, Jó diria para você, o que você está falando? Jó ia perguntar, o que você está sofrendo? Às vezes nós perguntamos, Deus, parece que a minha vida, tudo dá errado. Aí se José pudesse responder, sua vida tudo dá errado? Eu sonhei aos 17, fui vendido, jogado no fundo do poço. Arrumei um trabalho, fiz o melhor trabalho possível. Fui caluniado por uma mulher demoniada. Fui parar na cadeia. Na cadeia, mesmo preso, ajudei um detento. E ele esqueceu de mim por 2 anos. Está tudo errado para você? Parece que para mim tudo é mais difícil. Aí Davi diria, para quem que lutou contra Golias, leões e urso? Quantos Golias você já derrubou na sua vida? Quantos ursos e leões você já lutou literalmente? Nós precisamos então, irmãos, entender que o nosso problema não é especial. Tem muita gente sofrendo o que você sofre. Tem muita gente sofrendo mais do que você sofre. Tem muita gente que já sofreu muito mais do que você talvez ache que está sofrendo. O nosso problema não é especial. Agora, o texto que lemos, a Bíblia, o apóstolo Paulo, ele trata com a igreja de Corinto alguns detalhes que comprovam que nossos problemas não são tão especiais assim, como achamos que de fato são. Ele diz, porque eu quero, irmãos, que vocês, porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Ei, de quem foram os corpos que ficaram espalhados no deserto? Daqueles que achavam que os problemas deles eram especiais.
quase 2 milhões de pessoas no deserto, e um punhado diziam, era melhor lá com o faraó. Lá pelo menos eu tinha cebola, eu tinha alho. Por que eu vou morrer nessa desgraça desse deserto? Eles falavam isso. Aqueles que acham que está sofrendo mais que todo mundo, sempre ficam com seus corpos espalhados no deserto. Porque não conseguem olhar o futuro. Não conseguem entender o passado que viviam. Como assim? Já saíram do Egito, glória a Deus, eram escravos. E a Bíblia diz, todos foram batizados na mesma água, na nuvem e no mar. Todos foram batizados. Todos viram o milagre. Mas ainda assim eles achavam que o problema deles era muito especial. E o Senhor disse, ei, eles beberam da mesma rocha. Essa é uma revelação. Porque o escritor Paulo aqui, ele decodifica aquilo que era um mistério. Lá no tempo de Moisés diz que eles beberam da rocha, mas não fala que a rocha era Cristo. Fala que a rocha jorrou água. Paulo já diz, aquela rocha que jorrou água que eles beberam era o Senhor, simbolizava Jesus. Eles beberam da rocha, eles comeram do mesmo maná, mas ainda assim eles achavam que o sofrimento deles eram muito especiais. A mentalidade daqueles que acham que o mundo conspira contra ele. A gente acha que tudo conspira ao nosso favor ou contra nós. É melhor. Mas aí Paulo continua dizendo, eles foram batizados na mesma água, no mesmo mar, na mesma nuvem. Eles comeram do mesmo alimento, do mesmo pão no deserto. Eles beberam da mesma água espiritual, a mesma bebida, a rocha que era Jesus. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. A pergunta é, de quem Deus não se agrada? Daqueles que acham que sofrem mais do que os outros. Daqueles que acham que são tão melhores, que os seus sofrimentos são maiores. Quando eu reclamo que na minha casa tem um ovo, meu irmão, eu já falei isso 1000 vezes. Tem lugares comendo lixo. Quando eu reclamo que não posso comprar aquela roupa que eu queria, tem lugar que não tem roupa. Nem a que eles não querem tem. Nosso problema não é especial, gente. Temos que parar com esse pensamento, com essa mentalidade. Isso é uma crença que limita a gente. Temos que parar. É tipo o patinho feio, é a síndrome do patinho feio. Ó Deus, ó a vida, a terra. Ninguém me quer. Não, eu já falei 1000 vezes, você não é o patinho feio. Você não é, sabe, a pessoa que Deus abandonou na terra. Às vezes a gente acha que nós somos o náufrago, esquecido na ilha de Deus. Você não é o João, o apóstolo João, está na ilha de Pátimo sozinho. O apóstolo João na ilha de Pátimo sozinho, ele não viu desgraça, ele não viu sofrimento singular, especial. Ele viu Cristo, ele viu Deus, ele teve revelações. Aleluia! Agora Deus está dizendo que Deus não se agradou da maioria. Isso é um alerta para a gente nesse tempo. Deus não se agradou da maioria. Por quê? Porque a maioria achava que os seus problemas eram muito especiais. Se a gente olhar a maioria, o que é a maioria? É a quantidade maior. Isso quer dizer então que no meio da igreja pode haver uma maioria que Deus
não se agrade. Agora, o que aquele povo fez? Quais foram as atitudes cometidas que eles tiveram, que pode acender esse alerta para nós hoje, para não fazermos o que eles fizeram? Paulo também comentou, versículo 6. Essas coisas ocorreram como exemplos, como modelos, para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Primeira coisa, se nós queremos agradar a Deus, se nós queremos sair fora da maioria que acha que tudo está péssimo para eles, não cobicem coisas más, não cobicem o mal. E aí vai dizer: não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. O mesmo povo que reclamava, que dizia que não estava bom. Rapaz, a gente traz para hoje, isso é sério. O povo que diz que está feio, que está difícil. O mesmo povo que, ao ver Moisés sumir para o monte 40 dias, foi o mesmo povo que estava difícil, estava ruim, estava complicado. Eles se entregaram à farra. Você não consegue perceber o mesmo nível de comportamento hoje? O mesmo povo que estava tudo caro, não dá para comer carne, é o mesmo povo que compra um copinho para tomar cerveja, sinistro, R$250 só o copo. O mesmo povo que diz: está muito difícil, nós vamos morrer, a Covid está aí. É o mesmo povo, é a maioria deles, que estavam doidos para o carnaval ser liberado, e não faltou, e o carnaval não faltou ninguém. Eles estavam lá, caindo na farra, como sempre. Os que mais reclamam são os que mais se entregam e caem na farra. Deus não se agrada. Outra característica: não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23 mil. Estava difícil para eles no deserto, mas a imoralidade não faltou. Às vezes está muito difícil, mas a imoralidade não falta. E muitos foram fulminados no meio do deserto, porque eles achavam que o sofrimento era especial, mas as práticas que os afastavam de Deus continuavam. E eram punidos por suas próprias atitudes diante do Senhor. Uma igreja me convidou para pregar amanhã sobre os pecados do homem moderno. E o que eu vou pregar é que os pecados do homem moderno são os mesmos pecados do homem antigo. Só mudou de nome, gente. Nós temos, na verdade, Salomão disse que não existe nada de novo debaixo do céu. O que mudou foi o nome. O que mudou foi o nome. A mentira mudou? Não, agora mudou o nome, fake news. A gente vai... Então o povo muda as coisas, muda o nome, entende? Nós estamos na era do conhecimento. Alguns dizem sobre isso, a era do conhecimento. Tudo você pode usar, muita coisa para o bem ou para o mal, depende de você. Quer ver uma coisa que se usa para o bem, se você quiser? A internet. A internet, você faz pesquisas em frações de segundos. Você pode pesquisar na internet em 10 minutos o que um primitivo não conseguiu pesquisar a vida toda. Na internet, você consegue estudar de uma forma poderosa. Antigamente, para se estudar, você tinha que comprar livros. Muitos livros. Ler muitos livros.
Hoje não, você vai na internet, está tudo pronto. Porque essa facilidade pode ajudar o homem, mas também pode prejudicar o homem. Antigamente, para imoralidade, alguém queria ver alguma coisa para maior de 18 anos. Então tinha que ir numa banca de jornal, comprava lá um gibizinho de adulto, né? Comprava lá. Agora não. É um clique. Pip. Abre tudo. E diz, o versículo 9 diz: não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Não coloque Deus à prova. Às vezes nós estamos colocando Deus à prova. E muitos morreram por causa disso. Outra coisa, não se queixe. Na verdade, eu acho que um dos pecados mais cometidos nesse tempo pela igreja do Senhor é a queixa. Não se queixem como muitos deles se queixaram e morreram lá. O anjo destruidor matou todos eles. Agora eu fui olhar no grego, no original, o que é se queixar. Sabe o que é se queixar? Sussurrar. É mostrar descontentamento latente por algo. Murmurar. A Bíblia vai dizer que essa palavra murmurar também, ela se parece com o barulho que as pombas fazem, né? Às vezes dá medo aqueles, tem uns pombos grandes. Dá medo, né, gente? Então, o que é murmurar? Murmurar é sussurrar. Murmurar é demonstrar descontentamento latente por aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Se queixar é isso. Se queixar é dizer assim: Deus, minha vida está tão difícil, porque se eu fosse o Senhor, você deveria alguma coisa melhor para mim. É isso. Murmurar e dizer assim: Deus, o Senhor não está fazendo as coisas da forma certa. Você entendeu? Fala para o seu patrão que ele não está fazendo as coisas da forma certa. Você vai para a rua. Fala para ele. Mas a gente fala para Deus. A gente está igual as pombinhas. Eu acho que a queixa é um dos pecados mais cometidos pela igreja nesse tempo. É a minha opinião. A gente se queixa na igreja, se queixa em casa, se queixa no trabalho, se queixa em todo lugar. E novamente eu quero te ensinar para você não errar mais. Quando você se queixa, você está demonstrando para Deus descontentamento total pela vida, por aquilo que Ele quer realizar na sua vida. Novamente eu vou repetir para você não esquecer. Se queixar é murmurar, é sussurrar, é descontentar-se com tudo que Deus tem preparado para você. Você só sabe murmurar. Você está dizendo: Deus, eu seria capaz de fazer algo melhor que o Senhor está fazendo para mim nesse momento. Exatamente isso. Isso é murmurar, isso é se queixar. E aí eu quero fechar a mensagem onde nós começamos. O nosso problema não é especial. Por que não é especial? Aqui está, no versículo 13 diz: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. O que a Bíblia está falando? O nosso problema não é especial porque não sobreveio a nós tentações que não fossem comuns aos homens. Essa palavra comum aos homens, no grego é antropinos. O que é antropinos? Antropinos, pertencente a seres humanos. É um contraste com Deus. Antropinos, relativa à natureza humana, propriamente humano, de espécie humana, que é limitado, confinado ao esforço humano.
aplicado às coisas pertencentes aos homens. Ou seja, o nosso problema não é especial, é antropino. O que é antropino? O que nós estamos passando aqui, tem gente passando também, e tem gente passando pior, e teve gente que sofreu muito mais. As nossas tentações antropinos são comuns. Você não é o ser iluminado, tão especial, que está sofrendo mais que todo mundo. É isso que Paulo quer dizer. No deserto, novamente, tinha quase 2 milhões de pessoas. Mas um grupo, a maioria, acharam que aquele lugar era o maior sofrimento da vida deles. E eles eram as piores pessoas do mundo. Às vezes você pensa, eu estou me sentindo a pior mulher do mundo, o pior jovem do mundo, a pior criatura do mundo, porque eu não consigo comprar um celular, meu Deus. Gente, você coloca a sua valorização em um celular. Eu não consigo ter uma casa própria, eu acho que eu sou o mais miserável. Gente, quanto vale a sua dignidade em Deus? Quanto vale a sua vida com Deus? Quanto vale o sangue que Jesus derramou por você? Quanto vale? Vale uma casa? Vale um carro? Vale um iPhone? Vale uma roupa boa? Quanto vale? O nosso problema não é especial. Um dia Jó vai conversar com a gente. Um dia Jó, Lediane, vai conversar com nós. Ele vai. Tem gente que pergunta bem assim, quando você chegar no céu, com quem você quer conversar? Aí, os que acham que tem problemas especiais, falam bem assim, quero conversar com Eva e Adão, porque eles caíram. Bonito. E Jó fala bem assim, eu quero conversar com você. Quer perder 10 filhos num só dia? O que é ver o diabo te colocar doença até ficar podre e fedido? O que é ficar pobre, ver sua mulher te amaldiçoando e seus amigos debochando de você, todo mundo dizendo isso é pecado? Não, pastor, meu problema é especial porque tem um bom tempo que eu espero por uma promessa, mas não se cumpre. Quantos anos? Abraão vai conversar com você. Ele vai dizer, fui chamado com 75. Só com 100 anos o Senhor cumpriu a promessa na minha vida. Esse problema é especial? Pastor, tem tantos anos esperando uma resposta. Quantos anos, meu filho? Pastor, acho que tem uns 2 anos. Abraão fala assim, quantos anos você está esperando? 2 anos. Abraão disse, esperei 25. Todo mundo debochava da minha cara. Todo mundo dizia que eu estava doido. Ô gente, nosso problema não é especial. Passou meu problema, isso é especial, sabe? Estou com tanta dívida. Não é especial. O nosso problema é antropinos. É comum aos homens. Agora, eu fecho com o último versículo, ou com o penúltimo versículo, que no verso 12 diz bem assim: assim cuide aquele que julga estar firme. Cuide-se para que não caia. Para que não caia no quê? Nas tentações que são comuns aos homens. Não caia naquilo que um monte de gente caiu. Não faça o que a maioria no deserto fizeram. É isso que a Bíblia está falando. No último versículo, no versículo 13 vai dizer, não sobreveia a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus ainda tem uma ajuda, ou seja, vocês já viram o que os outros fizeram, não façam.
E aí você tem uma contribuição a mais. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Ou seja, tudo que nós passarmos, tenha certeza, Deus não deixa passar do limite que você é capaz de suportar. Ou seja, o que nós estamos passando, se nós tivermos a palavra na mente, nós entendemos que se eu estou passando, é porque Deus vê e me deu potencialidade para atravessar. Nada que nós venhamos passar aqui passa do limite que Deus permitiu sobre nós. Diga amém, irmão. Isso já é uma bênção, né? E diz: mas quando forem tentados com as tentações comuns aos homens antropinos, Ele mesmo, o próprio Deus, lhes providenciará um escape para que o possam suportar. E Ele nos dará o quê? Um escape para suportar todas as tentações. Então não podemos usar pecados e justificar, porque aí seria uma desculpa, porque Deus nos deu toda a resistência possível para suportar todas as tentações, todas elas.